Olá, seja bem-vindo ao canal Em Família. Nós estamos felizes que você tenha escolhido estudar conosco a palavra de Deus através do guia da lição da Escola Sabatina. E nós estamos caminhando aqui, dando sequência a esse estudo da lição 8, que tem o título Luz do Santuário. Nós chegamos ao estudo desta quarta-feira, 22 de maio, com o nosso título A Boa Notícia do Lugar Santíssimo. Hoje nós temos um passeio para fazer aí pelo santuário, né? E você é nosso convidado. Então já curte esse vídeo, abra a sua Bíblia e o guia que nós vamos estudar esse tema, vai ser um tema fantástico. E para isso nós vamos pedir a presença do Santo Espírito conosco nesse estudo. Oremos. Pai querido, Deus de amor, nós te agradecemos porque tens cuidado de nós ao longo dessa semana. Fica conosco nesse estudo, se faz presente através do teu Santo Espírito, nos dando entendimento. Te pedimos por Jesus. Amém. E a lição dessa quarta-feira já começa apresentando a pergunta número 6. Que segurança e qual convite temos em Hebreus capítulo 4, versos 14 ao 16 e capítulo 10, do 19 ao 22. Para responder a nossa pergunta, nós escolhemos Hebreus capítulo 4, a referência verso 15 e 16, que o Júnior vai ler para nós. Então vamos ler juntos aqui Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 15, nós lemos assim: Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. O 16 conclui nossa leitura. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Muito bom, né? Muito legal essa leitura. Então, a partir dessa leitura, nós deixamos a sugestão de resposta. Jesus, como nosso sumo sacerdote, nos dá confiança para que possamos nos aproximar do trono da graça. Então, a lição de hoje, a boa notícia no lugar santíssimo, é uma lição de esperança, de muita alegria. Quem que não quer ter uma boa notícia? E o apóstolo Paulo nos convida, nos exorta a chegar com confiança, a conservar firme a nossa fé, para chegar no lugar santíssimo, que ali nós encontramos Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote. Nós encontramos perdão nos méritos de Cristo Jesus. O que Cristo está fazendo no lugar santíssimo é ministrando o seu sacrifício, tudo o que ele fez quando esteve conosco ali na cruz do Calvário, em nosso favor. Essa é uma boa notícia, é um lugar de salvação, um lugar de bênção. E a lição nos convida a fazer um passeio pelo santuário, tomando por base o tabernáculo no deserto. Ele nos convida aqui a ir no pátio. O que acontecia no pátio? O pecador arrependido trazia a sua oferta e ali tinha o altar de sacrifício, tinha a pia onde os sacerdotes se lavavam, tudinho. É um lugar de perdão, de juízo, um lugar de juízo e de perdão. O pecador saía dali perdoado. E ele adentra ao santuário, ao lugar santo, na pessoa do sacerdote, que leva o sangue e vai aspergir em vários lugares ali. Depois ele chega até o lugar santíssimo, aonde tem a arca do concerto, tem o propiciatório, tudinho. Ou seja, é lugar de perdão, de graça, e que nos traz uma boa notícia dali, porque ali nós temos hoje o ministério de Cristo Jesus em nosso favor. E nesse processo todo, né, pai, como o senhor falou aí, descreveu, um item essencial que temos aí é o sangue de Jesus, né? Tanto ali no deserto, é o sangue do animal que era morto, e aqui, no caso, o sangue de Cristo é que nos dá esse passaporte, digamos assim, né? É que nos reconecta com Deus. Né? A lição diz aqui que Jesus ele abre o caminho para nós podermos nos achegar a Deus. Lembrando que no santuário do deserto, quem tinha acesso ao lugar santíssimo era o sumo sacerdote, né? E ali a presença de Deus estava com ele ali, né?
Então, através de Jesus Cristo, nós também podemos nos achegar na presença de Deus. Né? E a lição conclui essa parte falando que esse sacrifício de Cristo é que nos justifica para que possamos nos achegar a Deus. Né? Através da justiça de Cristo, nós temos perdão dos nossos pecados, nós somos justificados. É isso que foi descrito por Paulo lá na carta aos Efésios, capítulo 2, a partir do 8, que ele chama de graça. Pela graça somos salvos, né? Então, o sacrifício de Jesus, o sangue dele derramado em nosso favor, isso é que abre o caminho para o santuário. É a graça pura de Deus em nosso favor. Muito bem. Então, para dar continuidade nesse assunto e aprofundar um pouquinho mais, nós temos a pergunta número 7, né, que diz assim: leia Apocalipse, capítulo 11, verso 19, e a pergunta é a seguinte: no contexto do grande conflito, por que essa visão é importante? E uma outra pergunta aqui: de que modo ela conecta a lei ao evangelho? Né? Então, eu vou pedir ao papai que leia para a gente essa referência, Apocalipse, capítulo 11, verso 19, para nós deixarmos a nossa sugestão de resposta. Acompanhe a leitura comigo. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da sua aliança no seu tabernáculo. E sobrevieram relâmpago, vozes, trovões, terremotos e forte chuva de granizo. Legal, né? Então, nós vemos aí que João teve uma visão, né? Então, nossa resposta fica assim: a visão mostra a arca da aliança que guarda a lei de Deus no santuário celestial, lugar de justiça e misericórdia. E é sobre isso que a lição trata no finalzinho do nosso estudo de hoje. Vai falar sobre a justiça e sobre a misericórdia. E o autor vai trabalhar esse tema dizendo que a visão da Arca da Aliança, lugar onde se guardava a lei de Deus, é uma referência a essa imutabilidade da lei, da palavra de Deus, da eternidade dessa lei. Né? O autor vai trabalhar aqui dizendo que no lugar santíssimo a justiça e a misericórdia divinas se revelam. Então, o plano da redenção, o sacrifício de Jesus, como já foi dito aqui no nosso estudo, nos comentários, é inquestionável. O que Cristo fez por nós é misericórdia, é graça, graça pura. Mas a lei requer um sacrifício. Foi a lei que requeriu o sacrifício de Cristo. Né? A lei tinha um preço a ser pago e ela foi paga na cruz do Calvário. Então a lei de Deus é imutável, a lei de Deus permanecerá para sempre. E nós, aceitando o sacrifício de Cristo, entendemos isso. O autor continua aqui trabalhando, ele trabalha o texto de Hebreus, um texto muito bonito, que é importante a nossa leitura, Hebreus 8, versículo 10. Vamos ler juntos, diz assim: porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis na mente deles e as inscreverei sobre o seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Amém, né? Então é isso que Deus quer fazer conosco, imprimir no nosso coração a sua lei. E esse é o ponto final desse nosso estudo. O autor considera que o que Cristo fez por nós, além de nos livrar das consequências do pecado, que seria a morte, também nos dá poder para viver a lei de Deus. Que todos nós possamos nos apossar desse poder, que a nossa vida seja transformada pela graça, pela misericórdia de Cristo Jesus.